passou, agora está lá no Senado, vou discutir. Mas o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diz que tem uma segunda etapa, onde ele vai querer taxar lucros, dividendos dos super ricos e, é justo. E de empresas. Justíssimo. Bancos. Mas na Itália está dando ruim esse negócio de taxar banco, hein? Não, Amadeu, na verdade, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, ela assinou ontem um documento que pegou os bancos italianos de surpresa. E foi o último ato da primeira-ministra, né, o último papelzinho ali que ela assinou antes de sair para as férias de verão. A Itália praticamente para em agosto. O que esse papel diz? O que ela quer? A Itália quer, o governo italiano quer cobrar, Amadeu, 40%, um imposto de 40%, quer cobrar dos bancos, um imposto de 40% sobre o lucro extra que esses bancos têm em 2023. O governo italiano sempre critica que os bancos italianos estão tendo cada vez mais lucros, são lucros recordes, porque a taxa de juros está cada vez mais alta no país. O governo espera que esse novo imposto vai gerar aí cerca de 2 bilhões de euros, isso dá quase 11 bilhões de reais, o equivalente a quase 11 bilhões de reais, e para o governo italiano esse dinheiro vai ser usado para ajudar quem tem hipoteca, para financiar ou ajudar a financiar a compra da casa própria e até para reduzir impostos. Inclusive o vice-primeiro-ministro da Itália, que é o Matteo Salvini, ele disse o seguinte, que há uma grande diferença entre as taxas de juros cobradas nos financiamentos e empréstimos das taxas concedidas como rendimento nas aplicações. Então, por isso que quer que os bancos paguem 40% de juros sobre esse lucro extra. Esse 40% não pode exceder 25% do patrimônio líquido. Agora, o parlamento italiano tem 2 meses para aprovar a lei. Hungria e Espanha já estabeleceram impostos semelhantes, Amadeu. E essa medida, essa decisão aí do governo italiano, eu te falei, pegou os bancos de surpresa, e o que aconteceu hoje na Bolsa de Valores de Milão é que as ações dos bancos caíram. Amadeu. Olha, minha visão é inexorável. Esse processo não tem volta. Não tem volta, porque essas instituições financeiras, não bancos e aplicadas, as empresas que trabalham com dinheiro, elas são as que mais lucram no mundo depois das Big Techs, né? São elas. Então, eles precisam contribuir mais com o desenvolvimento da humanidade, das outras pessoas. E é isso. Lá, a Socorro está explicando o seguinte, eles já pagam. Lá, ô Socorro, é ou não é verdade que aí na Europa existe imposto sobre grandes fortunas? Sim, muito, claro. Que o Brasil não tem, por exemplo, que é o imposto dos super ricos. Tem ou não tem lucros e dividendos das grandes empresas? Tem. Que aqui no Brasil é mais ou menos só para dizer que tem, é mínimo, só para dizer que tem. Então, quer dizer, o Brasil está tão atrás que o que a Itália está fazendo é 2 passos na frente. Já está na frente hoje e 2 passos mais à frente. E tem mais um detalhe antes de ouvir os companheiros. A Giorgia Meloni, ela é de direita, entendeu? E ela, inclusive no começo, ela foi assim, até estigmatizada. Ela é uma nova Berlusconi. Não é não. Ela é porque o Silvio Berlusconi é um tapado de pai, mãe, avô e descendência e ascendência. Ela não. Ela é uma direita, claro, que tem os seus dogmas, mas o encaminhamento dela como primeira-ministra tem sido da direita para o centro. As preocupações dela são com o mundo real. Não são com essas pautas extremistas, não. Extrema-direita, Amadeu. O vice que está elogiando, explicando a decisão, é ninguém nada mais, nada menos que Matteo Salvini. Extrema, e bota extrema nisso, direita italiana. Pois não, Ari? Olha, o grande desafio, o próximo, e talvez até maior que a própria aprovação do arcabouço fiscal e da reforma tributária do ministro Fernando Haddad,
é taxar os super ricos. Essa proposta é antiga, mas nunca foi levada a sério, nem tratada a sério nas casas legislativas. E a Haddad já sinalizou que pretende seguir com uma proposta concreta de taxação dos super ricos e as fortunas, suas fortunas e seus rendimentos, né? Quem vive de renda, de alta renda. Se ele vai conseguir também convencer, se sair bem, porque aí o buraco é mais embaixo. A maioria dos congressistas vai ser taxada. Então, eles vão estar aprovando uma lei que vai taxar a si próprios. Será que ele vai conseguir esse novo desafio? Se ele conseguir, aí eu acho que pronto, é ele mesmo o sucessor do Lula. Em 30, né? Sim, claro. Pois não, Ananias? Trazida pela Socorro do governo italiano para aumentar os impostos sobre os bancos é que estão lucrando demais por conta da taxa de juros. Você imagina no Brasil, que tem a maior taxa de juros do mundo. Os caras estão nadando de braçada em cima da população, gerando para eles lucros exorbitantes. Então, de fato, tem que taxar, tem que tributar mais os bancos. E aí, quando você fala em tributação dos ricos do Brasil, só fazer um registro. É gente super rica, é gente que tem muita grana, é aquele 1% da população que detém quase 50% da riqueza do Brasil. Vamos? Madeus, sabe quanto é a proposta do Brasil, a proposta que está na reforma tributária? Ela vai de 0,5% a 5%. Quer dizer, a gente na Europa, que é um continente rico, que tem como fazer bancar políticas sociais efetivamente de outras fontes, propõe 40%. Aqui se propõe de 0,5% a 5% e o mundo, a casa cai, meu amigo. A casa cai por quê? Porque aqui quem domina o Congresso é o sistema financeiro e as Big Techs. Hoje na verdade, você pega esses grandes... O mercado financeiro é quem domina o Congresso hoje. É quem banca as grandes campanhas. Então os líderes têm um atrelamento a isso. Na hora que você bota na pauta, o projeto é do Randolfo Rodrigues, né, do senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo lá, o líder do governo no Senado. Então o que acontece? Está o projeto lá, passou a reforma tributária, passou. Mas o projeto está cada dia menos sendo comentado. Por quê? Porque as empresas de comunicação de Big Techs não têm interesse, o sistema financeiro não tem interesse, os investidores internacionais não têm interesse. Então está parado lá. E eu vou dizer a verdade, é muito difícil, a não ser que o presidente dê uma forçada de barra, como fez a ministra. A menina deu uma forçada de barra, ela saiu para as férias e deixou um abacaxi. Está aí. Se vão fazer, vão fazer. Se não vão fazer, arque com o ônus do desgaste público, né? Vai lá, Poliana. Acho que trazendo para o Brasil aqui, a gente vê muita direita reclamando sobre essas políticas de distribuição de renda, programas sociais, mas eles só existem, tem razão de ser, porque o nosso país ainda tem muita desigualdade. E essa desigualdade só vai ser corrigida quando a riqueza for distribuída da melhor forma possível. E assim, é um caminho que a gente está vendo lá fora, como a Amadeu disse, eu acho que no Brasil, uma hora ou outra, alguém vai ter que tocar nesse problema. Quem vai ser? Não sei se o Haddad vai conseguir, né? Mas vai acontecer uma hora ou outra. Espero que seja logo, né? Quer completar sobre isso, Socorro? Só torcendo para que aconteça isso no Brasil, Amadeu. Só torcendo, né, Socorro? Para ver se acontece. Ô, Socorro Sampaio, é o seguinte, como é que está o clima aí em Viena, hein? Hoje melhorou. Melhorou. Foi um final de semana de muita chuva, muitas inundações no sul do país, na vizinha Eslovênia. Hoje fez um solzinho, Amadeu. Porque o Ari, você sabe onde eu fiz uma gravação com ele, ele estava utilizando um pullover. Que é isso? Pullover, um pullover às 6h15 da tarde. Segundo ele, incomodado com a tal frente fria aqui em Teresina. O ar-condicionado, né? Isso, Socorro. Ele coloca no 16, no né? 16, exatamente, João. Ele coloca o ar-condicionado no 16 porque ele tem mania de ser europeu. Entendeu? Muito frio. E aí, eu só preciso da Europa, porque na Vila Operária está longe. Eu estou falando isso, Ananias, porque o que a Socorro vai trazer para nós
é que está confirmado. Julho, o mês de julho agora. Vai acabou. ser o mais quente. Não, vai ser, não foi. Foi, né? O mais quente da história do planeta. Todo mês isso. Pois é, Amadeu. Os cientistas já esperavam, hoje eles confirmaram e agora é oficial, o último mês, o mês passado, mês de julho, foi o mais quente de toda a história, isso de acordo com dados do Observatório Europeu Copérnicos. Julho, a temperatura média foi de 16,95 graus Celsius. Isso foi quase 1 grau mais quente que a média dos meses de julho de 1991 a 2020. E o dia 6 de julho foi o mais quente de todos. Nesse dia, a temperatura média do planeta ultrapassou 17 graus Celsius, batendo o recorde anterior estabelecido em agosto de 2016. Os cientistas do Copérnicos informaram que a América do Sul e grande parte da Antártida registraram temperaturas bem acima da média, enquanto aqui no hemisfério norte sofremos com ondas de calor intenso. Recorde de calor também no mar. Julho, a superfície do oceano aqueceu mais de meio grau acima da média entre 1991 a 2020. Essas ondas de calor marinhas, elas foram mais fortemente observadas no Mediterrâneo, no Caribe e nas águas no sul da Groenlândia. O mar da Antártida registrou o nível de gelo mais baixo desde o início das observações por satélite, foi 15%, Amadeu, abaixo da média. E pior, os cientistas dizem que, infelizmente, julho não será um caso isolado. Eles já alertaram que o fenômeno El Niño vai exacerbar, vai ainda aumentar os efeitos das mudanças climáticas provocadas pelos homens. E a gente está mostrando aqui, todos os dias, praticamente, a gente tem mostrado o que está acontecendo com o clima, com o tempo no mundo. A gente vê agora, ontem nós mostramos o calor intenso na Península Ibérica, uma nova onda de calor em Portugal, na Espanha, Portugal que continua enfrentando vários incêndios, há vários incêndios ativos agora em Portugal, e aí a gente vê no outro extremo da Europa, na Escandinávia, especificamente essas imagens são da Suécia, Amadeu, o excesso de chuva, a chuva que caiu todo final de semana, principalmente ontem na Suécia, provocou isso aí. Aí acho que a gente tem imagens de um trem, o trem descarrilou, porque uma parte, um trecho da ferrovia desabou, isso por conta da água, por conta da chuva. A Suécia que continua em alerta para enchentes até a próxima quarta-feira, e a vizinha Noruega também está sofrendo com enchentes e inundações. Amadeu.